Flamengo atropela o Atlético Mineiro e o Palmeiras vence o Bragantino e assim segue na liderança do Brasileirão. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo do que teve de melhor no futebol brasileiro neste domingo, dia 26 de abril. Beleza? Vamos começar pela Série A, é lógico, que aí a gente vai descendo para a Série B, Série C, Série D e passa assim por todos esses principais jogos do futebol brasileiro. Beleza? Começando com o Grêmio e Curitiba, vitória do Grêmio, vitória por 1-0. Eu tenho um canal sobre o Grêmio, que é o Berg Grêmio, lá vou trazer a análise mais detalhada desse jogo. Mas uma vitória magra por 1-0, onde o Grêmio chegou a ter 3 gols anulados, um do Carlos Vinícius, um do Wagner Leonardo e já na reta final do jogo um do Nardoni. O gol validado foi um gol do Gabriel Mack, logo depois de uma expulsão do Bruno Melo do Curitiba. No segundo tempo tem na reta final a expulsão do Jaci também, mas no geral uma partida onde o Grêmio foi melhor, teve muitas oportunidades, muito pela expulsão do Bruno Melo ainda no primeiro tempo e transformou esse em vitória e com isso o Grêmio vence o Curitiba e se distancia um pouquinho da zona de rebaixamento. Corinthians vence o Vasco por 1-0, um jogo onde o gol da partida saiu ainda na primeira etapa, gol do Matheus Bidu aos 38 da primeira etapa. Depois de um belo passe de letra do Rodrigo Garro, o Bidu finaliza muito bem, faz ali o gol do Corinthians. Porém, ainda no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo, o André dá uma tesoura no Thiago Mendes, recebe um cartão vermelho e a partir daí o Corinthians joga a segunda etapa inteira com um jogador a menos, mas segura o placar e assim vence o Vasco. O Vasco não conseguiu, mesmo com um jogador a mais, um empate e, consequentemente, um resultado melhor. O Atlético Paranaense venceu o Vitória 3-1, um jogo em que o Atlético sofreu mais do que eu esperava. Saiu perdendo no início do jogo, com 22 da primeira etapa, uma falha do Teran, e ele, o René, que veio da Portuguesa, excelente centroavante por sinal, abre o placar ali para o Vitória, basicamente com 34, 35 da primeira etapa. Tem um pênalti do Kaká no Viveiros, pênalti bem besta, na minha visão nem foi pênalti, mas o Kaká deu brecha, foi tentar antecipar uma dividida ali com o Viveiros, faz o pênalti, o próprio Viveiros vai para a cobrança e abre o placar do Atlético Paranaense, empatando ali o jogo. E aí, depois disso, é muita pressão, o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, faz grandes defesas. E já nos minutos finais, aos 47 da segunda etapa, depois de bola na trave, o Atlético continua pressionando, um bando de bola rebatida no meio da área, a bola sobra para o Viveiros, que empurra para o gol. E ali o Atlético faz o 2-1. E ainda nesta reta final do jogo, basicamente no último lance, aos 53 minutos, é um belo cruzamento do Benavides e o Luiz Gustavo vindo de trás, sendo esse fator surpresa, empurra para o gol e o Atlético Paranaense faz o terceiro gol para fechar com isso essa vitória sobre o Vitória. Vitória muito comemorada pela torcida do Atlético no estádio. De fato, parecia até uma final de campeonato. Os dois últimos gols do Atlético Paranaense. Uma conexão muito bacana entre a torcida, o time, o Odair Hellmann também. E o Atlético, neste retorno para a Série A, está fazendo uma baita campanha. E de fato é um time muito bem treinado, muito bem organizado. E dentro de casa está sendo um mandante espetacular. A conexão, que nem eu falei, da torcida com o time está realmente espetacular. Eu fiquei impressionado com o tanto que a torcida e os jogadores comemoraram, porque, lógico, fazer um gol no final, que dá a vitória, é de se comemorar. Mas o nível de comemoração, de alívio que se teve com esses dois últimos gols foi enorme, parecia realmente uma final de campeonato. Cada jogo que o Atlético está jogando em casa, principalmente, está tratando justamente como tal, como uma final de campeonato, e é por isso que está sendo um dos melhores times do campeonato, né? O Atlético, cara, só para ver como que terminou essa rodada, a colocação do Atlético. O Atlético está na quinta colocação, com 22 pontos. Olhando pela perspectiva de mandante, o Atlético Paranaense é o melhor mandante. Em 7 jogos tem 6 vitórias. Né? Então, é o que eu falei. Cada jogo dentro de casa o Atlético trata como uma final de campeonato e é por isso que está fazendo uma campanha tão boa. Fora de casa dá para melhorar, mas dentro de casa é incrível a campanha do Atlético Paranaense. O Palmeiras vence o Bragantino, vitória magra, 1-0, gol aos 21 da primeira etapa, um lançamento longo e o Ramon Sosa, que vem em uma fase muito boa, talvez seja o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras, enquanto o Paulinho ainda não joga, incrível, o Paulinho nunca joga por sinal. O Vitor Roque no momento de muita instabilidade física, toda hora machucado, quando volta se machuca de novo, né, como foi contra a Jacuipense. O Ramon Sosa vem evoluindo, dá um belo passe e o craque desse time, o Flaco Lopes, finaliza para fazer ali o gol da vitória
do Palmeiras. Eu fiquei impressionado porque, assim, o Bragantino vem em uma fase boa e estatísticas do jogo, por exemplo, o Bragantino teve 19 finalizações, 9 escanteios, em contrapartida o Palmeiras teve 6 finalizações e 4 escanteios. Posse de bola, o Bragantino teve mais de 60%. Fica muito claro que o Bragantino teve bem mais volume de jogo, mas perdeu, né? O que importa é a bola na rede, e o Palmeiras vence assim por 1-0. Jogando feio, jogando bonito, jogando mais ou menos, o Palmeiras sempre tá vencendo e é por isso que é o líder do campeonato. E aí o time que tá vindo logo atrás dele, logo na cola dele, é o Flamengo. E o Flamengo atropelou o Atlético Mineiro. Um jogo bem polêmico por parte do Atlético, porque o Hulk foi afastado antes do jogo. Ele estava relacionado, ele é cortado pouco tempo antes do jogo, porque ele está negociando com outro clube de Série A. Tem notícias de que é o Fluminense, né? Muito provavelmente. E aí, para ele não completar os 13 jogos, né, que impediriam com que ele disputasse o Brasileirão para outra equipe, antigamente eu acho que eram 7 ou 8 jogos, né, agora parece que é 13, pelo que parece, né. Enfim, e aí o Hulk não é relacionado para a partida de fato, não joga, um desfalque de peso para esse time do Atlético Mineiro, por mais que a fase do Hulk seja ruim, ele é um cara que é o grande nome desse time, né. Ele não joga e o Atlético é engolido. Só no primeiro tempo o Flamengo faz 3-0. E olha que o Atlético até criou chances, teve uma bola salva em cima da linha do Alexandro. Mas, por exemplo, logo depois dessa bola salva em cima da linha do Alexandro, quando ainda estava 1-0 para o Flamengo, no contra-ataque dessa jogada, onde o Atlético quase empatou, o Plata faz o 2-0. Depois que o Plata faz o 2-0, ali só o Flamengo basicamente vira o dono do jogo. O Atlético ainda gera oportunidades, no segundo tempo também teve defesas difíceis do Rossi, finalizações, mas parece que assim, o Flamengo é muito mais mortal nessa temporada com o Leonardo Jardim. É um time que quando recupera a bola é mais incisivo. E é um time que tem o melhor elenco do Brasil. Então esse time quando tem espaço para jogar e é mais direto pro gol, é muito difícil de parar. Essa é uma diferença do Leonardo Jardim para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz gostava de cadenciar a partida e às vezes não era tão encantador o jogo do Flamengo, mas era um jogo muito seguro. O do Leonardo Jardim é um jogo de muita intensidade, então é um time do Flamengo que muitas vezes é mais direto, vai perder mais jogadas, porque quando você é mais direto, você arrisca mais. Mas em contrapartida, por exemplo, na primeira etapa, cara, deixa eu ver se eu consigo filtrar só para a primeira etapa aqui, ó. Exatamente. O Atlético Mineiro teve 7 finalizações, o Flamengo 7. Posse de bola 50% para cada lado. Escanteio 5 para o Atlético, 1 para o Flamengo. Chutes a gol 4 do Atlético, 5 do Flamengo. Números muito parecidos. E o primeiro tempo terminou 3-0. É a efetividade. E olha que o Everson fez grandes defesas. Se não fosse o Everson, uma bola no travessão do Everton Araújo na reta final também, o Flamengo poderia ter feito 5, 6 gols no Atlético nesse jogo. Então, de fato, é um Flamengo que é muito mais mortal com o Leonardo Jardim em relação ao Felipe Luiz, justamente por essa característica. O Felipe Luiz cadenciava, a ideia de jogo dele pelo menos, era de muito mais cadenciar o jogo e ter o controle da partida, então a gente via muito mais um Flamengo vencer por 1-0, 2-1, 3-1, jogos mais equilibrados. Com o Leonardo Jardim tende a ter um estilo de jogo mais parecido com o que era o Jorge Jesus, que é o que sempre vem na parte ilusória, na parte mental do torcedor flamenguista, aquele Flamengo de 2019. Com o Leonardo Jardim, o estilo de jogo é mais parecido com aquele time, porque é um time que é mais direto. Pega a bola, já ataca o gol adversário, buscando esses espaços deixados pelo adversário. O Atlético deu muitos espaços, é um momento muito conturbado do Atlético, e assim o Flamengo passou o carro. 4-0 lá em Minas. Fechando a rodada do Brasileirão da Série A, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1, onde abriu o placar já na segunda etapa com 10 do segundo tempo de pênalti. O Savarino converte ali para o Fluminense. E chegando já na reta final do jogo, com basicamente 37, 38 da segunda etapa, o Enio, ex-Juventude, faz uma jogadaça, acha um chutaço de fora da área na gaveta e empata ali para a Chapecoense. Só que isso daí durou pouco tempo, né? Menos de 10 minutos. O John Kennedy recebe um passe do Alisson, finaliza de primeira na gaveta, um golaço para fazer o 2-1 ali pro Fluminense e dar assim a vitória pro Fluminense. Uma vitória mais difícil do que se esperava, muito por conta do gol achado do Enio. Mas o Fluminense venceu. Por mais que tenha sido conturbado, não seja aquele jogo tranquilo que talvez se esperasse. O importante é os 3 pontos e eles vieram pro Fluminense. Mas é um momento meio
conturbado ainda do Fluminense, né, cara? A torcida ainda tá meio ressabiada com esse time. Aí a gente vai pra Série B. São Bernardo venceu o Goiás por 1-0, jogo onde o Anselmo Ramon chegou a perder um pênalti pro Goiás. E nos minutos finais, já aos 47 da segunda etapa, uma jogada de bola parada, Felipe Garcia faz o gol do São Bernardo. O Goiás que estava invicto na temporada até pouco tempo atrás e agora engata 4 jogos seguidos sem vitória. Né? Perdeu para o Juventude, aí perdeu em casa para o Cuiabá, aí empatou com o Cruzeiro no Serra Dourada na Copa do Brasil e agora perde para o São Bernardo. Saiu de invicto para 4 jogos seguidos sem vencer. Operário e Fortaleza ficaram no 0-0. O Operário que já tinha ficado no 0-0 com o Fluminense na Copa do Brasil, agora 0-0 com o Fortaleza. Jogo maluco entre Ceará e Vila Nova, empate em 3-3, onde o Vila Nova abriu o placar com Rafa Silva, centroavante ex-Cruzeiro, fazendo um gol de peito. Só que minutos depois, o Lucas Lima, não é o Lucas Lima meio atacante, é outro Lucas Lima, empata ele pro Ceará. O Lucas Lima meio atacante, por sinal, ele tá no rival do Vila Nova, o Goiás. Quando a gente olha pro futebol do Goiás, por sinal, né? O meio-campista do Goiás é o Lucas Lima. O meio-campista, quando eu falo meio-campista, é esse meia de criação do Vila Nova, é o Marquinhos Gabriel. E o do Atlético Goianiense é o Guilherme, que era do Goiás anos atrás, estava no Mirassol. Então, os 3 times do Goiás, os 3 mais fortes, né? Possuem meios de criação rodados e bem experientes, né? Enfim, o Ceará empata com o Lucas Lima. Na reta final do primeiro tempo, o Matheus Araújo, ex-Corinthians, consegue uma bela finalização da meia esquerda, faz o 2-1. No fim do primeiro tempo, o Matheus Araújo faz mais um e fecha neste 3-1. Vai para a segunda etapa e o Vila Nova reage. João Vieira de pênalti empata, faz o segundo gol do Vila Nova, faz o 3-2. E minutos depois, uma atrapalhada do Bruno Ferreira, ele sai mal do gol. O Rafa Silva de novo empurra pro gol e empata o jogo neste 3-3. Mais um tropeço do Ceará jogando dentro de casa. Enfim, o Ceará deu trabalho pro Atlético no jogo de ida da Copa do Brasil, perdeu por apenas 2-1. Mas é uma fase meio conturbada. O Ceará, vamos ver aqui a colocação do Ceará. O Ceará tá na 6ª colocação. Só que assim, como mandante, né, tem 5 pontos em 3 jogos, né? Já empatou com São Bernardo, agora empata com Vila Nova. 2 jogos que se esperaria uma vitória do Ceará e o Ceará tropeçou dentro de casa. A gente vai para o Atlético Goianiense e Avaí. O Atlético Goianiense venceu por 2-1. Um jogo onde o Gustavo Coutinho abriu o placar de pênalti na primeira etapa, centroavante ex-Sport, né? O Wallace França empata no segundo tempo pro Avaí. E já beirando os 30 da segunda etapa, o Guilherme Marques, que eu falei, meio campista ex-Mirassol, ex-Goiás, muito bom jogador. O craque desse time do Atlético Goianiense acha um chutaço de fora da área e faz ali o gol da vitória do Atlético Goianiense. Vitória importante porque o Atlético Goianiense tá mal na Série B, cara. Com essa vitória chegou na 13ª colocação com 7 pontos. Se tivesse perdido, estaria dentro da zona de rebaixamento, por exemplo. Então, vitória importantíssima para o Goianiense ir se distanciando um pouquinho, pelo menos, da zona de rebaixamento. Fechando a Série B, neste domingo, o Criciúma venceu o CRB por 3-1. Bruno Alves abriu o placar em jogada de bola aérea no início do jogo. O Nicolas fez o 2-0 na reta final do primeiro tempo. Excelente centroavante ex-Paysandu. No segundo tempo, logo no início, o Mikael, centroavante ex-Sport, ex-Salernitana, diminui para o CRB. E já chegando no momento de reta final da partida, o Vagninho faz o 3-1. Vagninho ex-Avaí, ex-Cruzeiro. E fecha assim nessa vitória do Criciúma. Deixa eu ver a colocação do Criciúma, porque o Criciúma tá fazendo uma Série B bem competitiva, cara. O Criciúma chegou na 4ª colocação com 10 pontos. O líder momentaneamente da Série B é o Vila Nova. Né? Esse empate contra o Ceará foi importantíssimo. É um time bem treinado pelo Guto Ferreira. Vila Nova que tá invicto. 3 vitórias e 3 empates. Enfim, uma bela campanha do Vila Nova até o momento. E assim a gente fecha a Série B. Indo para a Série C agora. O Santa Cruz perdeu em casa para o Amazonas que foi rebaixado da Série B, né? O Santa Cruz vindo da Série D. Mas o Santa Cruz foi derrotado. Deixa eu ver a colocação do Santa Cruz, cara. Santa Cruz está na 12ª colocação. E o Amazonas é o líder da Série C. O líder e logo depois vem o Brusque, que também faz uma campanha muito boa. Né? O Barra empatou em 2-2 com a Inter de Limeira. O Barra que pegou o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu o jogo de ida, né?
Vamos ver esse jogo de volta na Neoquímica Arena que vai fazer. Mas o Barra está no meio da tabela na 9ª colocação, a Inter de Limeira em 11º também no meio da tabela. Anápolis e Figueirense. O Anápolis venceu por 3-1, mais uma derrota do Figueirense. O Figueirense, cara, tá na 13ª colocação e o Anápolis está na 18ª colocação. Primeiro jogo que o Anápolis pontua. Tinha perdido os outros 3 jogos e agora é a primeira vitória do Anápolis. Vitória importante que fez com que saísse da zona de rebaixamento da Série C. Fechando a rodada da Série C, o Ituano surpreendeu aqui, tá? 4-1 para cima do Maringá. Eu tô surpreso, o Maringá é um time forte. E com essa vitória, o Ituano chega na 6ª colocação com 7 pontos. O Maringá fica na 8ª colocação com 6 pontos. Maringá que acaba de emendar uma derrota pro Brusque e agora essa goleada sofrida pro Ituano. Momento conturbado do Maringá, né? Eu não esperava um resultado desses. Vamos ver se teve Série D? Teve Série D, né? Deixa eu ver se eu acho aqui os jogos. Pra gente fechar aqui. Série D agora. Série D, vamos ver se eu consigo pegar todos de ontem. Porque normalmente tem muito jogo. A maioria foi no sábado, tá? Dos jogos da Série D que eu trouxe aqui no canal. Ontem tiveram bastante também, mas não a mesma quantidade. O São Luís, do Rio Grande do Sul, venceu o Guarani, também do Rio Grande do Sul, vitória por 1-0. Cianorte venceu o Cascavel nesse confronto entre paranaenses, 1-0 também. O Trem venceu por 2-0 o Oratório. A Juazeirense da Bahia venceu o Asa de Alagoas por 1-0. Jacuipense, adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, venceu o Atlético de Alagoinhas, que é um time competitivo no cenário baiano. Venceu por 1-0. Portuguesa do Rio de Janeiro, 2-0 no Pouso Alegre de Minas. Araguaína, 1-1 com Independência. O Maitá perdeu por 1-0 para o Galvez. Teve Brasiliense e Gama, cara. Eu sou do DF, né? Clássico aqui, né, cara? O gol do Brasiliense foi do Marlone. Aquele mesmo, do Sport, do Corinthians, do Cruzeiro. Tá no Brasiliense. E o gol do Gama foi do Felipe Clemente, que é o grande destaque desse time, né, cara? O Gama que tá invicto na temporada ainda. Eu acho que é o último time brasileiro invicto ainda. Que o último era o Goiás junto com o Gama, né? E aí o Goiás, quando perdeu pro Juventude, perdeu essa invencibilidade. O Gama invicto na temporada até o momento e empata este clássico contra o Brasiliense. Parnaíba venceu por 1-0 do Sampaio Correia. Ferroviário venceu o Atlético Cearense neste confronto entre cearenses por 2-0. Piauí 3-1 para cima do Altos do Piauí. Laguna perdeu por 1-0 para o América de Natal. Maguari perdeu por 2-0 para o Central de Pernambuco. Decisão 3-2 para cima do Retrô, também de Pernambuco. Rio Branco do Espírito Santo venceu o Real Noroeste por 2-0. Azures perdeu em casa por 1-0 para o São Joséense. União Rondonópolis 2-1 para cima do Operário de Varginha. Monte Roraima 0-0 com o Gás. E fechando a Série D. O Invinhema venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 2-0. E assim a gente fecha todos esses principais jogos do Brasil, do futebol brasileiro, neste domingo. Passamos por Série A, passamos por Série B, passamos por Série C e fechamos aqui na Série D. Tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te trazer os vídeos novos. Quase todos os dias eu vou trazer esses resumos assim do futebol brasileiro. Só não vou trazer, por exemplo, quando tiver cenários parecidos com o que foi na sexta-feira, onde na sexta-feira só teve Ponte Preta e América Mineiro de jogo interessante. Então eu fiz a análise só daquele jogo e trouxe aqui no canal. Quando tem muitos assim, eu trago o resumo e eu busco trazer um ou outro jogo com uma análise mais individual. Flamengo e Atlético eu vou trazer com certeza. Eu acho que Palmeiras e Bragantino, talvez. Eu vou analisar e ver o que eu vou trazer, mas com certeza Flamengo e Atlético ainda vou trazer. Então, eu sei que esses vídeos assim de resumo são mais longos, tá beirando 20 minutos de vídeo, né? Mas esses vídeos mais curtos, para quem é mais ansioso, mais frenético assim, não tem tanto tempo, eu vou trazer também os resumos. Se você não tem paciência, não adianta, cara. Mas nos resumos é mais completo, você fica sabendo de tudo que teve no futebol brasileiro. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!